Quando ninguém esperava, Marcelo Paes tomou sua primeira decisão forte no Corinthians, e em poucas horas, dois jogadores deixaram o clube em um movimento que escancarou que a nova gestão não veio para agradar, e sim para cortar na própria carne. Antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa o seu like, porque aqui você fica por dentro de tudo que acontece no Corinthians, antes de todo mundo e sem filtro. O Corinthians começou a temporada de 2026 com uma mensagem clara. A era das decisões adiadas acabou. Marcelo Paes, recém-chegado ao comando do futebol, bateu o martelo e iniciou o processo de enxugamento do elenco, algo que já vinha sendo planejado nos bastidores. A diretoria entende que para contratar novos nomes é preciso abrir espaço, e não apenas no elenco, mas principalmente na folha salarial. O objetivo é reduzir custos, corrigir distorções e criar margem para reforços pontuais que realmente façam diferença dentro de campo. E o primeiro passo já foi dado. Dois atletas deixaram oficialmente o Corinthians após o término de seus contratos, sem renovação, sem prorrogação, sem exceções. Um sinal claro de mudança de postura. Os jogadores liberados foram Thales Magno e Ângel Romero. Ambos tinham vínculo até o último dia de dezembro de 2025 e não tiveram seus contratos estendidos pela nova gestão. No caso de Thales Magno, o destino já está definido. O atacante retorna ao New York City Clube ao qual pertence. A passagem pelo Corinthians terminou sem grande impacto esportivo e a comissão técnica optou por não seguir com o atleta para a nova temporada. Já a situação de Ângel Romero chama ainda mais atenção. O paraguaio demonstrou interesse em permanecer no clube, chegou inclusive a sinalizar que aceitaria reduzir seus vencimentos, mas nem isso foi suficiente para convencer a diretoria. O motivo principal foi claro: alto custo e pouco aproveitamento. Romero não vinha recebendo oportunidades com Dorival Júnior e sua comissão técnica. Manter um jogador fora dos planos, ganhando cerca de R$ 900 mil por mês, não fazia sentido dentro do novo modelo de gestão. Essa decisão marca oficialmente o início de uma reformulação silenciosa mais profunda. Marcelo Paes deixa claro logo no começo que ninguém tem cadeira cativa. Nome, história ou identificação não serão suficientes sem entrega e encaixe no projeto esportivo, mas essas saídas são apenas o começo, porque outras situações semelhantes estão sendo analisadas internamente. Jogadores pouco utilizados, contratos pesados e nomes que não se encaixam mais no planejamento também podem deixar o clube nos próximos dias. A pergunta que fica é simples: quem pode ser o próximo? E como essas decisões impactam diretamente o elenco que vai disputar competições pesadas em 2026? A saída de Thales Magno e Ângel Romero não foi uma decisão isolada nem tomada por impulso. Ela faz parte de um diagnóstico mais amplo que Marcelo Paes e sua equipe começaram a fazer assim que assumiram o futebol do Corinthians. A ordem é clara: entender quem realmente faz parte do projeto e quem ocupa espaço sem retorno esportivo. Internamente, a avaliação foi direta. O Corinthians precisa ser mais eficiente. Nos últimos anos, o clube acumulou contratos caros com jogadores que pouco atuavam. Isso engessou o orçamento, dificultou reforços e criou um elenco desequilibrado. A nova gestão decidiu atacar exatamente esse ponto. No caso de Romero, o peso financeiro foi determinante, mesmo com a vontade do jogador em permanecer e até com a sinalização de redução salarial, a diretoria entendeu que o custo ainda não justificava a permanência. O paraguaio vinha sendo pouco utilizado e não fazia parte dos planos de Dorival Júnior para a temporada. Manter um atleta fora da rotação principal recebendo um salário elevado iria contra tudo o que Marcelo Paes pregou em sua chegada: planejamento, responsabilidade e coerência. Por isso a decisão foi fria, mas alinhada com um novo discurso. Já Thales Magno acabou sendo um caso mais simples. O jogador não conseguiu se firmar tecnicamente, teve poucas oportunidades e quando entrou, não entregou o impacto esperado. Com o fim do contrato, o Corinthians optou por não seguir com a negociação e liberar o atleta sem custos adicionais. Essas duas saídas juntas representam mais do que simples rescisões. Elas liberam espaço no elenco e aliviam a folha salarial, abrindo margem para movimentações futuras. O Corinthians sabe que não pode errar nas próximas escolhas. Cada vaga precisa ser bem pensada, e isso acende um alerta dentro do elenco atual. Jogadores que não vinham sendo aproveitados passam a ser observados com ainda mais atenção. A mensagem interna é clara: quem não estiver nos planos dificilmente terá contrato estendido.
Marcelo Paz quer um grupo mais enxuto, competitivo e comprometido. Um elenco que permita rodagem sem desperdício de recursos. Isso exige decisões duras, especialmente em um clube do tamanho do Corinthians. A torcida se divide. Parte entende e apoia o corte de custos. Outra parte sente o peso da saída de nomes conhecidos, mas o fato é que algo mudou. O Corinthians não empurra mais decisões com a barriga, e essas saídas abrem caminho para a próxima etapa, a de contratações, porque agora, com espaço financeiro e esportivo, a diretoria começa a mapear reforços que realmente se encaixem no projeto, mas quem chega depende diretamente de quem sai, e existem outros contratos na mesa que ainda não tiveram definição. Com a saída de Thales Magno e Ângel Romero, o Corinthians deu o primeiro passo de um processo que deve se estender pelas próximas semanas. A diretoria sabe que não basta cortar 2 nomes e encerrar o assunto. O objetivo é reestruturar o elenco de forma inteligente e isso passa por novas avaliações. Internamente existe uma lista em análise. Jogadores que tiveram poucos minutos em campo, contratos considerados altos para o papel que exercem, e atletas que não se encaixam no modelo de jogo de Dorival Júnior. Nada está sendo decidido de forma precipitada, mas o recado já foi dado. Marcelo Paz trabalha com um conceito claro, elenco curto, porém competitivo, menos quantidade, mais qualidade. Isso significa que alguns jogadores que antes eram tratados como opção de grupo, agora precisam mostrar valor real para permanecer. Outro ponto importante é a integração com a comissão técnica. Diferente de gestões anteriores, agora as decisões passam primeiro pelo aval do treinador. Dorival Júnior tem participação ativa nas análises e indica exatamente quais perfis ele considera prioritários para a temporada. A ideia não é fazer uma limpa generalizada, é ajustar, corrigir excessos, tirar peso morto e abrir espaço para reforços pontuais. Jogadores que cheguem com função definida e capacidade de contribuir imediatamente. Essa postura também muda a dinâmica do vestiário. Quem fica sabe que precisa entregar. Quem quer renovar entende que não existe mais margem para acomodação. Isso tende a elevar o nível de competitividade interna. Financeiramente, o Corinthians também ganha fôlego. A redução da folha salarial é vista como essencial para viabilizar novas contratações, sem comprometer o equilíbrio das contas. Marcelo Paz quer evitar o erro clássico de contratar sem antes resolver o problema do orçamento, e essa organização não impacta apenas o elenco profissional. A base também entra na equação. Com um grupo mais enxuto, jovens passam a ter mais espaço para subir e serem testados. Isso reduz custos e valoriza ativos do próprio clube. Nos bastidores, a diretoria trabalha com cautela para evitar ruídos. As conversas com jogadores são diretas e transparentes. Não existe promessa vazia. Quem não está nos planos é informado com antecedência. Tudo isso indica que o Corinthians começa 2026 com uma postura mais racional, menos emocional, mais estratégica, algo que a torcida cobrava há anos, mas ainda falta fechar esse ciclo, porque cortar é apenas a primeira parte, a mais delicada vem agora, escolher quem entra, e errar nessa etapa pode colocar todo o planejamento em risco. Com as primeiras saídas confirmadas, o Corinthians entra agora na fase mais sensível do processo de reposição. Cortar custos é necessário, mas não suficiente. O desafio real começa quando é preciso escolher quem chega e como chega. A diretoria trabalha com prioridades bem definidas, nada de contratações em massa. A ideia é reforçar pontos específicos do elenco com jogadores que cheguem para jogar e não apenas para compor grupo. Cada vaga aberta precisa ser preenchida com critério. Marcelo Paz deixou claro internamente que não haverá pressa irresponsável. O Corinthians só vai se mover quando encontrar nomes que se encaixem tecnicamente, financeiramente e comportamentalmente. Esse tripé virou regra. As saídas de Thales Magno e Ângel Romero abriram espaço não apenas na folha salarial, mas também no planejamento ofensivo. O clube busca jogadores mais intensos, versáteis e que se adaptem ao modelo de Dorival Júnior. Atletas que pressionem, marquem e participem do jogo coletivo. Outro ponto é a idade do elenco. A diretoria busca equilíbrio entre experiência e juventude. Jogadores mais novos com potencial de valorização ganham força desde que cheguem prontos para competir. O Corinthians não quer mais pagar caro por promessas sem retorno imediato. A base aparece como aliada.
Com o elenco mais enxuto, jovens terão mais oportunidades reais. Isso não apenas reduz custos, como cria identidade e fortalece o clube a médio prazo, mas subir da base não será automático. Quem entrar precisa estar preparado. Essas decisões também impactam o ambiente. O elenco entende que existe um novo padrão. Comprometimento virou palavra-chave. Quem ficar sabe que não haverá espaço para acomodação. Para a torcida, o momento exige paciência e atenção. Nem todo corte gera reforço imediato, nem toda decisão agrada no curto prazo, mas o objetivo declarado é, claro, montar um Corinthians mais equilibrado, competitivo e sustentável. O início de 2026 marca um novo ciclo. Com decisões duras logo de cara, Marcelo Paz mostra que veio para organizar e não para adiar problemas. Isso pode causar desconforto no começo, mas tende a trazer resultados. Agora o torcedor acompanha atento quem sai, quem chega, e principalmente como o time vai se comportar dentro de campo. E eu quero saber de você. Você concorda com as primeiras decisões da nova gestão? Acha correto cortar jogadores pouco utilizados, mesmo que sejam nomes conhecidos? Deixa seu comentário. Se inscreve no canal, deixa o seu like, porque o Corinthians mudou o tom e as próximas decisões prometem mexer ainda mais com o clube.